Bem-vindos a mais essa palestra oferecida Reencarnação, a Roda da Vida e da Morte. Para aqueles que já nos acompanham, já assistiram algumas palestras nossas, sabem que a ideia é falar um pouco sobre esse tema, uns 20 minutos, algo em torno disso, e depois abrir para perguntas sobre o tema que os amigos podem já fazer através da parte de comentários do Facebook. Pois bem, amigos, nós já falamos sobre esse tema algumas vezes de algumas maneiras diferentes. Hoje nós gostaríamos de tentar abordá-lo sob uma perspectiva talvez um pouco diferente daquelas que nós costumamos fazer ou que os amigos talvez já tenham assistido. E a ideia é tentar abordar esse tema importante sob uma perspectiva um pouco diferente que talvez nos ajude a compreendê-lo melhor. Quando nós falamos de reencarnação e vida e morte, nós precisamos entender alguns pontos importantes. Talvez o primeiro deles é entender o seguinte: o que na verdade morre, o que na verdade vive e o que reencarna. Quando nós falamos de reencarnação, nós pressupomos que algo acaba voltando, de certa maneira, à vida. Vamos tentar entender um pouquinho isso. Quando nós falamos disso com relação ao ser humano, a pergunta que nós gostaríamos de fazer para iniciar as nossas reflexões é: o que é o eu? Quem sou eu? Porque sou eu que vivo, eu que morro, e afinal, quem é esse eu que vive e morre e o que reencarna disso tudo? E essa é uma pergunta bastante delicada, porque quando nós pensamos em quem nós somos, obviamente, nós não vamos entrar aqui em assuntos extremamente filosóficos, de questões abstratas, apesar do tema ser um pouco abstrato, mas a nossa ideia, quando nós perguntamos quem sou eu, é entender o que é isso que nós chamamos de eu. Nós podemos, de certa maneira, dizer que aquilo que nós chamamos de eu é um composto, é um conglomerado. Um conglomerado de diversas forças, energias e questões muito complexas. Nós podemos dizer que esse eu é formado, de certa maneira, por tudo aquilo que nós pensamos, por tudo aquilo que nós sentimos, por todos os nossos desejos e vontade, e, de certa maneira, por tudo aquilo que nós fazemos. E tudo isso, pensamentos, sentimentos, desejos, ações, que se manifestam através de algo. E nós podemos chamar esse algo, muitas vezes, de consciência. Consciência é um aglomerado também daquilo que nós sentimos, pensamos, desejamos, que se manifesta e que nos faz agir e que muitas vezes nós chamamos de eu. E essa nossa consciência, nos dias de hoje, talvez nós percebamos isso mais ou menos claramente, ela não é uma consciência plena, ela é uma consciência um pouco fragmentada. E ela se manifesta através de tudo isso que nós falamos, desses pensamentos, sentimentos, desejos e ações que se projetam, na maioria das vezes, para fora de nós. A nossa consciência se identifica com tudo aquilo que é exterior, com coisas, com pessoas, com ambiente. Nós influenciamos isso, mas muito fortemente nós somos influenciados por tudo isso que é exterior a nós mesmos. Pois bem, amigos, acontece que isso que nós chamamos de consciência, esse eu, ela é uma consciência, de certa maneira, em formação. Por que informação? Porque ela não é plena, ela não é inteira, ela é fragmentada, ela se identifica com aquilo que está fora, ela não se conhece totalmente. De certa maneira, nós podemos dizer que ela não é autoconsciente. Nós não somos autoconscientes de nós mesmos. Nós não temos plena consciência de quem somos, daquilo que nos move, daquilo que nos cerca. Pois bem, amigos, tudo isso que essa consciência fragmentada projeta e manifesta em desejos, pensamentos, ações e vontade, por aí vai, não se perde. Isso não é matéria morta, não é algo que simplesmente acaba se
dissolvendo. Tudo isso são forças, são energias que se projetam e ficam como que gravadas ao nosso redor como pontos magnéticos, como pontos de influência que estão lá. Alguns mais latentes, outros mais fortes, mas que acabam como que nos cercando numa esfera e que se agrupam conforme seus estados vibratórios semelhantes. Isso é tão interessante porque esses pontos magnéticos que acabam se agrupando no decorrer de muitos milênios, e nós vamos falar a respeito disso em breve, é aquilo que nós chamamos ou conhecemos da doutrina oriental que se chama karma. Todos esses pontos que acabam ficando gravados ao nosso redor, como que em uma esfera magnética, e que nos influenciam através da nossa vida, durante a nossa vida. Pois bem, amigos, além disso tudo que nós explicamos do ser humano, existe também algo a mais. Quando nós falamos de uma manifestação, tudo aquilo que se manifesta através de matéria e de algo além da matéria, que nós podemos chamar de energia, muitos chamam de espírito. O nome não importa, é só para mostrar que existe um espelhamento de algo que se manifesta na matéria com algo que é energético além da matéria. Hoje nós podemos ouvir mais sobre isso em diversos ramos da ciência e etc. Pois bem, e essa manifestação ela acaba acontecendo também aonde a matéria e a energia se encontram através de uma consciência. Existe dentro do ser humano um ponto latente dessa energia que nós estamos falando, que é a causa de manifestação de tudo que nós somos. O que acontece com o ser humano nos dias de hoje é que esse conglomerado, esse aglomerado de forças que nós mencionamos no começo da nossa palestra, criaram uma veste nessa consciência que nós chamamos de ego, de eu. Que como ainda se projeta para fora em coisas e em situações externas a ele, não é permanente. Ele é um conjunto que se desagrega num determinado momento, que se desagrega nos seus próprios elementos de identificação, seus pensamentos, sentimentos, vontades e desejos e por aí vai. Portanto, amigos, o que acontece é, durante a vida, nós temos um conglomerado, né, que vai se tornando cada vez mais manifestado, né, a partir do momento que o ser humano cresce e se desenvolve em suas fases de criança, adolescente, adulto e passa pelas diversas experiências. Né? Essa consciência se torna mais ou menos identificada com as coisas externas às quais ela se projeta e não se volta, na maioria das vezes, para esse princípio energético superior dentro dela mesma. E, portanto, quando essa pessoa morre, esse ego, essa consciência fragmentada, se dissolve, se desagrega, né, nessas inúmeras manifestações que ficam gravadas, né, ao redor do ser humano em algo que nós podemos chamar de uma esfera que o preenche, uma esfera que o cerca. E essa consciência que se desagregou, porque ela era identificada com coisas externas, ela não reencarna. É por isso que nós dizemos que o ego, como esse fenômeno, de certa maneira, ilusório, porque ele se manifesta em algo externo a ele não reencarna. Aquilo que nós chamamos de eu e que nós conhecemos pelo nosso nome, ou eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Luiz, eu sou fulano, essa consciência, quando ela se desagrega, ela não volta a encarnar. Então não existe reencarnação?
Bom, para essa consciência que se desagregou, não. Esse eu, ele não volta a reencarnar como ele era ou num outro estágio. O que reencarna, amigos, é essa esfera que nós mencionamos, que está gravada com todas essas experiências que foram vividas por essa consciência, e que ficou gravado através de toda a sua vida de pensamentos, sentimentos, ações, desejos, etc. E esse princípio energético original, que deve novamente se manifestar. Pois bem, amigos, isso é o que reencarna. A partir do momento que o ser humano, como consciência, não consegue mais se manter e essa consciência se desagrega e acontece a morte, essa esfera com todas essas influências mais sutis e esse princípio energético superior, eles vão para um estado vibratório que nós, com a nossa consciência material, não percebemos, mas isso não deixa de existir. Ele passa por uma outra esfera, podemos dizer assim, de existência, de vibração um pouco mais sutil que a material que nós conhecemos, e se prepara para receber um novo ser, uma nova consciência, que não é autoconsciente, mas que está a caminho de ser, para que no decorrer de uma vida exista a tentativa que essa consciência fragmentada perceba o que ela é, entenda que existe um princípio energético superior dentro dela e que essa consciência ego deve superar essa fase de ego, de se identificar com as suas vestes e se tornar autoconsciente, se voltando para esse princípio energético superior dentro dela. A partir do momento que isso acontece, esse ser começa verdadeiramente a se tornar consciente de si mesmo, ou uma consciência preenchida por essa energia mais elevada que é a origem de tudo. E a partir desse momento, esse ser que recebeu já no passado diversos nomes, mas que nós vamos utilizar uma nomenclatura aqui que se chama Manas. Manas no sentido de verdadeiro pensador, porque ele se percebe e começa a entender que a sua consciência era fragmentada e projetada no externo. Esse ser começa a se voltar, não mais para o seu ego ou para as coisas externas, mas sim para esse princípio energético que nós podemos chamar de espírito ou o nome que nós quisermos dar para representar esse todo, esse absoluto. A partir daí, esse ser, ele não mais precisa que essa consciência se dissolva, né? Essa consciência fragmentada não mais precisa se fragmentar ou se dissolver nos seus elementos externos, e ela começa a se tornar voltada para esse princípio energético e una com ele para, assim, realmente continuar o seu estágio de desenvolvimento em direção a uma consciência que nós chamamos de consciência universal, que é uma consciência aonde esses seres se unem com todos os outros que estão nesse estágio, né, sem mais essa identificação do ego, até a consciência do absoluto, que é a consciência plena de tudo. Então, amigos, por que existe reencarnação? A reencarnação é exatamente o processo que acontece para que essa consciência consiga realmente se identificar com esse princípio energético, com o espírito dentro dela mesma, e pare de se identificar com as suas vestes, com os seus aspectos externos, com seus pensamentos, sentimentos, desejo e vontade, e para que esse ser humano consiga, após essas encarnações que nós não podemos dizer quantas são nem quantas serão, se desidentificar de seu próprio ego ilusório.
de seus próprios fragmentos voltados para fora. Né? E isso é feito através de inúmeras voltas, né? Neste mundo que nós conhecemos e que vai se adaptando e se transformando de acordo com as eras, para que essa consciência se torne madura. Ela vai aprendendo com essas experiências e vai percebendo que ela deve passar dessa fase egoísta, passar de seu ego, para se identificar com esse princípio energético dentro de si mesmo, esse princípio espiritual. É por isso, amigos, que a roda da vida e da morte, muitas vezes é chamada roda de Sansara, né? Porque ela aparentemente fica nos prendendo a uma ilusão sem fim, e nós falamos aparentemente porque a partir do momento que essa consciência se volta para o espírito, essa roda deixa de existir, né? Porque o ser humano não mais se identifica com o seu ego e consegue continuar o seu processo em direção à consciência absoluta, ao todo. Essa roda da vida e da morte, ela é como uma escola de aprendizagem, aonde o ser humano vai passando por diversas experiências e se tornando autoconsciente, se tornando consciente de sua verdadeira origem, daquilo que ele deve realizar nessa vida em direção a uma consciência plena. E é claro que não teria como esse ego voltar a encarnar, porque ele se identifica com suas vestes. Né? É a mesma coisa que uma criança recém-nascida, que envolta em vestes, não tem consciência daquilo que é seu corpo e daquilo que envolve como vestes. Para ela é tudo uma coisa só. Do mesmo modo, para nós, para o nosso ego, os nossos pensamentos, sentimentos, projeções, somos tudo algo único. Nós ainda não conseguimos nos desidentificar dessas vestes que são um reflexo desse ego voltado para fora. Mas, do mesmo jeito que uma criança que vai crescendo e vai se tornando consciente que suas vestes não são parte dele, são somente vestes, nós, como seres humanos, vamos percebendo que o nosso ego não é aquilo que nós somos, mas que deve ser como que superado, como que transformado, para que, através desse princípio energético, esse princípio espiritual dentro de cada um, nós possamos nos tornar conscientes de que existe algo muito maior que envolve e que preenche tudo e todos e que deve novamente se tornar manifestado em nossas vidas. Portanto, reencarnação é uma bênção no sentido de permitir que o ser humano se torne maduro, se torne consciente, se torne cada vez mais desperto e se torne cada vez menos desidentificado de seu ego. Porque nós percebemos hoje, amigos, com mais clareza talvez do que antes, o quanto nos apegarmos a isso, a um ego, a esse aspecto de acreditar que nós somos separados do todo e que nós somos um indivíduo que não tem influência nenhuma nos outros e vice-versa, é uma ilusão. É uma ilusão porque não é possível imaginar algo separado de todo o resto. Não? Se nós falamos que existe uma perfeita interação entre energia e matéria e que nessa interação perfeita essa manifestação acontece através de uma consciência que se torna cada vez mais desperta, como que é possível imaginar um ser que quer tudo para si e que nesse querer tudo para si acaba prejudicando todos os outros e tudo ao seu redor? Nós percebemos o quanto esse ego hoje causa tantos problemas e tantas questões complicadas na vida da humanidade. Hoje isso já é mais fácil de perceber. Então, o que nós percebemos nisso tudo é que essa lei da reencarnação, para esse ser maior que não o ego, para essa consciência que acaba depois se dissolvendo, é uma bênção para que uma
num determinado ponto, um ser humano que se questiona de tudo isso, de sua missão no mundo, de sua realidade e de que deve existir algo mais do que simplesmente essas vestes egóicas, né? Esse ser que começa a buscar um caminho em direção a essa consciência plena, a essa autoconsciência. E é aí, amigos, que muitas vezes entra uma escola espiritual. O papel de uma escola espiritual na vida, né, do mundo, na vida do ser humano, da humanidade, é oferecer exatamente o como. Como se desidentificar do ego? Como perceber essas vestes de pensamentos, sentimentos, vontades, desejos, etc., que nos envolvem e que nos aprisionam? E como nos libertar disso? Não é mais o que, é o como. Porque o que, de certa maneira, muitos dos seres humanos que buscam hoje em dia já compreendem. Nós já sabemos, na maioria das vezes, o que o ego causa. Nós já sabemos que não é mais possível viver uma vida egoísta. Né? Nós já sabemos muito de toda a questão do que. O que é. O que nós precisamos saber agora é o como. Como se desidentificar desse ego. Como permitir que essa consciência se torne plena, que nos tornemos autoconscientes. Essa é a missão de uma escola espiritual. Ela não nos dá um mestre, ela não nos dá uma fórmula para que nós sigamos. Ela nos dá um caminho para que nós desvendemos dentro de nós mesmos o como. Ela vai nos dando as ferramentas, por assim dizer, como um grande laboratório, né? Onde nós, percebendo quem nós somos, aquilo com o que nós nos identificamos, né? E nos dando elementos de uma oitava superior, por assim dizer, espiritual tem um papel fundamental. Porque a teoria nós temos nos livros, né? Inúmeros enviados, como nós podemos chamá-los, que vêm e mostram que realmente o caminho da humanidade não é o caminho do egoísmo e por aí vai. Isso tudo nós já sabemos, nós podemos ler. Existem inúmeros livros que falam sobre isso, né? A teoria toda, de certa maneira, nós já conhecemos. O que nós precisamos é o como. E o papel de uma escola espiritual é nos trazer o como e nos dar as ferramentas para trilhar esse caminho de desidentificação do ego e de retorno à autoconsciência, para sairmos, né, como um ser não egoísta, mas como esse ser muito mais complexo que nós mencionamos, dessa roda de reencarnações que nós chamamos simbolicamente de vida e morte. Porque, de certa maneira, se nós formos olhar isso de uma perspectiva mais ampla, a morte é quase como que uma ilusão, porque nada, na verdade, morre. Tudo se transforma. Né? A morte é uma dissolução dos elementos que estão hoje aglomerados e que se dissolvem em elementos mais sutis e que voltam a se reagrupar de outra maneira. Mas, muito mais importante do que isso, é nos levar em direção a essa autoconsciência plena, não como egos, né? Mas permitindo que esse princípio espiritual dentro do ser humano, que nós estamos chamando de espírito, mas que é um princípio energético elevado, desperte e que possa realmente nos levar em direção, como um ser, como um manas, como um verdadeiro pensador, em direção a essa consciência absoluta, a essa consciência do todo. Nós acreditamos que, por enquanto, essa pequena apresentação é suficiente para darmos início à nossa conversa na tentativa de responder às perguntas dos amigos. Então, vamos ver as perguntas e tentar explorar um pouco mais o tema. A Rita pergunta: se a pessoa tem o direito de escolher em que família irá reencarnar, por que ela vai escolher uma família com problemas diversos? Amigos, essa escolha, ela não é uma escolha talvez da maneira como nós estamos acostumados a pensar. Vamos tentar lembrar daquilo que nós falamos no início da palestra, aonde nós falamos que pensamentos, sentimentos, desejos, etc., são forças magnéticas. Lembram? Nós falamos que essas forças magnéticas acabam se agrupando de acordo com a sua semelhança vibratória.
E todos nós sabemos que algo que vibre, que é magnético, atrai e repele. Então, são essas inúmeras forças que foram sendo gravadas através das projeções dessa consciência egoísta em inúmeras vidas, dessas diversas consciências egoístas, que se desagregam e que se agrupam, que fazem a escolha. Então não é uma escolha como nós conhecemos hoje de eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. É uma questão magnética de atração e repulsão. Então todos esses aglomerados de pensamentos, sentimentos, etc., que ficam gravados nessa esfera que rodeia o ser humano, é que, de verdade, escolhe. E escolhe como? Vibratoriamente. E vai reencarnar numa família que vibratoriamente tem a correspondência com tudo isso. E quando nós falamos de sofrimento, nós temos que tentar entender isso de uma maneira um pouco mais ampla. Quem sofre é um ego que percebe uma faceta daquilo que está passando. De um ponto de vista muito mais amplo, nós podemos até dizer que sofrimento, alegria, etc., não existem. Por quê? Porque são questões magnéticas que se manifestam para que aquele ser perceba aquilo que ele deve transformar, aquilo que ele deve passar, experimentar, aí vem experiência, para que ele consiga entender que o ego deve ser superado, transformado, que essa consciência egocêntrica não tem razão de ser. É a partir dessas experiências que esse ser vai se olhando e começa a perceber que ele não veio aqui simplesmente para passar por determinadas coisas, mas para passar por um aprendizado e uma transformação da sua consciência para que ela deixe de se voltar para o exterior e passe a se voltar para esse princípio espiritual dentro de si mesmo. Desirê e outros amigos perguntam o que acontece no caso de suicídio. Pois bem, muitas vezes, amigos, essa consciência fragmentada, que é o ego, e nós já explicamos o porquê ele é fragmentado, ele acaba percebendo essas experiências como algo muito maior do que ele poderia aguentar. É óbvio que ele pode aguentar, mas exatamente devido a tudo aquilo que está gravado e aquilo que ele vai experimentando nessa vida, para essa consciência fragmentada, que vamos e venhamos, é uma consciência frágil. Nós sabemos o quanto a nossa consciência é frágil, o quanto pequenos problemas ou aborrecimentos, às vezes, nos tiram do nosso eixo já cambiante. Algumas vezes essas experiências, para essa consciência fragmentada, se mostram muito fortes, né? E essa consciência, infelizmente, o que é uma pena, nós vamos falar o porquê, acaba decidindo se dissolver antes da hora, né? Acaba decidindo, através de tirar a sua própria vida, se dissolver antes desse aprendizado que ele deveria realizar nessa vida. É óbvio que o que nós vamos falar, existem inúmeras vertentes e nós não vamos entrar em todas para não entrar no terreno da especulação. Mas o que acontece? Como essa consciência ela não teve a experimentação que deveria ter através dessa encarnação dos pontos magnéticos que a atraíram, aquele ponto que ela deveria aqueles pontos, que ela deveria experimentar e a partir daí se transformar, não foram vivenciados, né? Essa consciência ela se quebra antes do momento certo. Ela não teve a oportunidade de se reconhecer e tentar esse caminho ascendente de ligação com o espírito dentro de si, ou não teve a oportunidade de realizar as suas experiências para uma transformação de algum ponto que deveria ser transformado. E o que acontece é que ela experimenta aquilo como um grande sofrimento, aí sim falamos de sofrimento, de não ter utilizado aquela oportunidade que foi lhe dada para essa transformação, para esse caminho em direção a uma consciência do todo e por aí vai. E é uma pena, porque no fundo
tudo aquilo que ela deveria ter experimentado não se dissolve, fica gravado e potencializado por essa experimentação de um sofrimento de não ter utilizado a sua oportunidade. Então, quando esse ser, né, essa esfera, com todas essas experiências gravadas, intensificado por uma interrupção daquilo que ela deveria ter vivido, reencarna, ela vai experimentar aquilo de uma maneira muito, mas muito mais intensa do que ela poderia ter experimentado se ela não tivesse tirado a própria vida. É por isso que o suicídio ele acaba sendo uma alternativa extremamente inadequada e incorreta para um ser que está aqui nesse mundo e que veio para se transformar e perceber as coisas que ele deveria transformar em sua vida. Porque ele não vai cessar aquilo, né? De um ponto de vista muito maior, ele só agravou a sua situação para que quando esse conglomerado, esse ser com todas essas influências volte, ele experimente isso de uma maneira muito mais intensa. A Daisy pergunta: pode o espírito escolher não reencarnar? Pois é, vamos pensar um pouquinho nisso, né? De um ponto de vista um pouco mais amplo. Quando nós pensamos em espírito, nós estamos falando de uma manifestação que se revela, de certa maneira, em tudo que existe. Então, de certo modo, nós podemos dizer que espírito e matéria são um complemento um do outro. Nada do que existe não tem uma energia que o preencha, porque não existe matéria morta. Mesmo aquilo que aparentemente é inanimado é preenchido por uma energia que talvez não esteja, e não está, consciente ou totalmente consciente ou semiconsciente, mas talvez esteja num estado de inconsciência. Portanto, a escolha do espírito não é reencarnar. É a escolha de um ser humano de se voltar para esse espírito que já se encontra nele e de permitir que esse espírito preencha a sua consciência. Porque ele existe de forma latente no ser humano. Ele existe de forma latente, de certa maneira, em tudo que existe. Ele se manifesta através de consciência. Porque para que o espírito se manifeste cada vez mais plenamente, é necessário uma consciência cada vez mais lúcida. Então, naquilo que é inanimado, o espírito se manifesta como uma inconsciência. E a partir do momento que existe um princípio de vida, como, por exemplo, no vegetal, a consciência se torna um pouco mais lúcida, mas ainda não de uma maneira plena. Assim no animal e assim depois no homem. E isso é uma manifestação que deve acontecer e acontecerá. O espírito ele vai se revelando através de uma consciência cada vez mais lúcida. Então não existe essa escolha do espírito não reencarnar. E de certa maneira o ser humano, por mais que ele, através dessas questões de se voltar para essa consciência fragmentada do ego, tente, continua voltado para ele mesmo e passe por essas diversas reencarnações, num determinado momento ele deve se tornar autoconsciente para que o espírito se manifeste plenamente. A Ana pergunta: quanto tempo se demora para reencarnar? Não existe um prazo, né? Nós não podemos falar de um prazo fixo, né? Isso depende muito das condições da época, isso depende muito das vivências daquele ser, né? Isso depende muito de uma série de fatores que nós não podemos prever. Então, colocar uma data, se são tantos anos, não teria muito sentido. Até porque, a partir do momento que
essa consciência fragmentada se dissolve, né, essa noção que nós temos de tempo e espaço muda. Né? Tempo e espaço fazem muito sentido para essa consciência nossa tridimensional. A partir do momento que ela se dissolve, o tempo e o espaço mudam totalmente. E isso, na verdade, não é importante. O importante, nós poderíamos dizer, que é aproveitar a oportunidade que nós temos hoje de nos tornarmos cada vez mais conscientes através de entender o como nós conseguimos sair dessa questão egocêntrica que nós temos, superá-la ou transformá-la em direção a uma consciência do todo. E quando nós falamos de espírito, é importante que nós digamos que isso é um nome. Espírito é ideia, espírito é ideação. Espírito é um princípio muito elevado que impulsiona tudo. Então, nós, quando pensamos nisso, nós conseguimos entender um pouco melhor essa questão de espírito, de ideia se manifestando através de uma forma. Né? Quando nós temos uma ideia, nós muitas vezes não colocamos essa ideia numa forma, seja de escrita, seja de fala, seja de uma manifestação física, é a mesma coisa que o espírito. O espírito, como ideação, como ideia elevada, ele deve se manifestar através de uma consciência cada vez mais lúcida. O Leonardo pergunta: se as consciências vão um dia se juntar, acredito que elas foram separadas. Por que elas foram separadas, se foram? Na verdade, essas consciências... Vejam, vamos tentar entender mais ou menos o caminho como um início e um fim, se é que nós podemos falar isso, mas só para efeitos didáticos. Se nós falamos que essa manifestação ela começa, de certa maneira, numa inconsciência, porque aquele veículo ainda não tem condições de manifestar o espírito de uma maneira consciente, até a consciência total, a consciência absoluta, existe um caminho de diversas fases. Esse caminho, ele passa pelas questões da inconsciência total, de uma semiconsciência, de uma consciência coletiva, até uma consciência que começa a se individualizar, a se individuar. Foi aí que nós podemos falar da consciência do ser humano e, de certa maneira, do ego. Esse voltar-se para si mesmo do ego, ele é até certo ponto, entre aspas, normal. Né? O ser humano se percebe para, a partir dessa percepção de ser um ser, ele poder caminhar para o próximo passo. Então a separação, ela existiu e existe a partir do momento que o ser humano, que se começa a se tornar consciente, se volta para si mesmo e para suas percepções, que nós chamamos de pensamentos, sentimentos, vontade e desejo. Só que o que acontece? Esse estágio, ele deve ser superado. Ele deve, a partir do momento que se reconhece como consciência individuada, ele deve escolher se voltar para essa ideação, para esse espírito, e aí permitir que essa consciência vá em direção a uma consciência coletiva, universal, até a consciência absoluta. O que acontece no ego é a mesma coisa que as fases de desenvolvimento de um ser humano. Imaginem uma criança que se recusa a crescer. É impossível. Né? A criança, imaginem que num determinado momento uma criança fale: eu não quero mais eu não vou mais crescer, eu vou ficar aqui, eu não quero ser adulto. Isso é impossível, isso é quase uma anomalia. É a mesma coisa que o ser humano que se aferra ao seu ego separado, né, na ilusão de separação, e se recusa a continuar o caminho em direção à autoconsciência que é una com tudo. Então a separação é um fenômeno temporal ilusório de um ego que resolveu se aferrar a uma existência que no fundo não existe, né? Porque ela é uma existência baseada em percepções externas que num determinado momento deve se dissolver. O Flávio pergunta: o ser humano, paralelo a esse despertar e encontro de sua centelha, tem um propósito, uma missão? Ou essa consciência maior pode alterar rotas e propósitos?
Rotas, vamos falar um pouquinho de rotas, propósitos e missões. É muito interessante esse tema e muito importante de nós refletirmos. Quando nós pensamos em missão, quando nós pensamos em caminho, isso nos remete muito à questão de destino. Quantas vezes o ser humano realmente para olhar para si mesmo e entender realmente quem ele é, o que o move, o que ele está fazendo aqui e qual é a sua rota. Os antigos denominavam esse caminho em direção à autoconsciência plena, em direção a essa consciência ligada com a ideação, com o espírito, de desvendar a sua rota. Por quê? Porque nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender aquilo que nos move. Nós precisamos entender por que nós passamos pelas situações, por que nós atraímos certas coisas, para podermos permitir que a nossa consciência abranja essas coisas, se volte para esse princípio espiritual e se transforme. Dito isso, o que nós queremos dizer? Não existe um destino fixo. Não existe uma rota pré-determinada fixa. Se existe algum livre-arbítrio no ser humano, e existe, talvez o maior livre-arbítrio do ser humano não é fazer as coisas externamente, é decidir ser isto ou aquilo externamente. É decidir se voltar para si mesmo e se conhecer. Esse verdadeiro autoconhecimento permite que o ser humano consiga perceber os seus pontos de aprendizado e aquilo que deve ser transformado. É isso que transforma a consciência. É isso que permite que o ser humano vá se tornando cada vez mais autoconsciente de si mesmo. Portanto, qual que é a verdadeira missão de todo ser humano? A verdadeira missão de todo ser humano é se tornar autoconsciente. Essa missão, ela é comum a todos, mas cada um deve realizá-lo. Tudo aquilo que nós passamos na vida são como que caminhos de aprendizado para essa verdadeira e única missão. O ser humano deve se tornar autoconsciente. O ser humano deve perceber que existe dentro dele essa ideação para uma transformação. Essa é a única e verdadeira missão do ser humano. Todas as outras missões paralelas que ele passa na vida, com família, com vida profissional, social, etc., são caminhos que ele deveria utilizar para realizar essa única e verdadeira missão. E a partir do momento que ele faz escolhas para desvendar a rota para que ele chegue à autoconsciência, ele de certa maneira pode alterar o seu destino, por assim dizer. Portanto, não existe nada totalmente pré-determinado, nós não somos vítimas de um karma ou de um destino fechado, onde nós não podemos fazer nada. Nós temos sim escolha, e a nossa escolha deveria nos levar em direção à autoconsciência. O Júlio pergunta: apesar de tentarmos aprimorar nosso espírito, por que temos tanta dificuldade de lidarmos com a morte, em especial a nossa? Geralmente o ser humano tem muita dificuldade, muito medo de lidar com aquilo que ele não conhece. E nós conhecemos muito pouco. É óbvio que quando nós pensamos na morte, nós estamos levando à situação extrema do não conhecido para a maioria das pessoas. Mas, no fundo, se nós formos pensar, qualquer situação que, entre aspas, fuja do nosso controle, nós não sabemos lidar. Relacionamentos novos, empregos novos, situações novas, nos deixam, na grande maioria das vezes, desconfortáveis. O ser humano ainda passa muito pela previsibilidade e pela ilusão do controle. E por quê? Porque como o ego é uma consciência fragmentada, ela se baseia em fragmentos. E ela toma os fragmentos como o todo e como a única verdade absoluta.
E toda consciência fragmentada, como ela ainda não é autoconsciente, portanto ela se dissolve, ela tem medo de se dissolver. E aí vem o medo da morte. Geralmente o ser humano tem muito medo da morte porque, ele se apega às formas que existem em sua vida, né? Nós nos apegamos à aparência das coisas, nós nos apegamos aos objetos, nós nos apegamos às pessoas, né? E é esse apego dessa consciência fragmentada a tudo que é externo que causa o medo de perder. Nós não queremos abandonar essas coisas, né? E para o ser humano que não quer abandonar essas coisas e que tenta desesperadamente se manter, a morte revela o desapego e o fim de tudo isso que nós somos ligados, né? É por isso que o ser humano tem tanto medo de morrer. Porque, ele não se conhece totalmente. Ele conhece fragmentos que ele percebe através de sua consciência quebrada e fragmentada. 2, ele não sabe e não conhece a sua missão verdadeira e sua rota. Portanto, se ele não se conhece e se ele não conhece aquilo que ele veio fazer, é óbvio que uma possível interrupção disso cause extremo desconforto. Os apegos, aquilo que ele aparentemente criou, ele não quer largar. Aonde o ser humano começa a lidar e entender, ou a entender como lidar com a morte. Quando ele percebe que a morte, no fundo, como dissolução, não existe. A morte é uma transformação. É como deixar uma veste, né, para depois receber outra. E a partir do momento que o ser humano consegue minimamente, através desse caminho em direção à autoconsciência, despertar esse princípio espiritual dentro dele e se ligar a ele, a morte deixa de existir, porque essa consciência está a caminho de se tornar plena. E a partir do momento que existe uma ligação mínima, mas que seja verdadeira, dessa consciência com esse princípio espiritual dentro dele mesmo, a morte, essa dissolução da consciência, ela cessa. Porque essa consciência inicia um caminho de retorno ao todo. A sua autoconsciência, ela não deve mais temer a morte, porque ela vai, aí sim, em direção a um caminho de consciência plena e de autoconsciência. Porém, é importante dizer que o ser humano deve iniciar esse caminho em direção à autoconsciência aqui, no presente, nesta manifestação, enquanto ele está vivo, né? Então é importante que o ser humano não só se pergunte todas essas coisas, mas que ele vá e realize essas coisas. Ele deve iniciar um caminho em direção à autoconsciência. Ele deve entender o como e ele deve empregar essas ferramentas para que, pelo menos, a sua consciência se ligue com esse princípio espiritual para, aí sim, de certa maneira, poeticamente falando, escapar da morte. A Sueli pergunta: como uma pessoa que passou um longo tempo alienado adquire lucidez pós-desencarne? O que nós podemos dizer a respeito disso é o seguinte: quando essa consciência se dissolve, ela não consegue mais ser mais ou menos um agregado, e ela se dissolve nos seus elementos que ficam gravados magneticamente nessa esfera ao seu redor, essa consciência, ela vai perceber aquilo que ela fez, aquilo que ela poderia ter feito e não fez, aquelas lições aprendidas, aquelas lições que poderiam ter sido melhor aprendidas, como num filme, né? E tudo isso, também como questões magnéticas, fica gravado nessa esfera, né? Essa consciência, ela não vai se tornar totalmente lúcida.
depois que ela se desagrega depois da morte. Mas aquilo que ela experimentou em vida, aquilo que ela vivenciou, acaba sendo gravado nessa esfera magnética e pode servir de auxílio para uma outra personalidade, para um outro eu, para uma outra consciência que irá reencarnar nesse aglomerado energético e que receberá esses impulsos energéticos durante a sua vida para seu caminho de busca, para seu caminho de questionamento interior, enfim, que servirá como um possível auxílio para que essa consciência fragmentada se encaminhe para uma autoconsciência. Mas lucidez plena para uma consciência que se desfaz depois da morte, ela não acontece. Ela serve como, ou pode servir como um auxílio para uma consciência que irá reencarnar e trilhar um caminho depois dessa. A Raíssa pergunta: como conseguimos alcançar essa consciência expandida e plena estando encarnado? Muito bem. Para efeitos didáticos, é importante nós dizermos o seguinte: o ego não expande a sua consciência e não alcança essa consciência, como foi dito, expandido, ou consciência espiritual, como nós estamos chamando. Tá? Porque a consciência do ego ela é fragmentada. Como nós dissemos, a partir do momento que nós entendemos que deve existir algo mais do que simplesmente nos voltarmos para nós mesmos numa vida que acaba se tornando cada vez mais egoísta, quando nós percebemos que isso é uma ilusão e buscamos um outro caminho, o caminho para a ligação com o espírito, portanto para a autoconsciência, o que acontece é que nós vamos buscando maneiras de realizar isso. E a partir do momento que esse ser humano, por exemplo, encontra uma escola espiritual, ele percebe que ele tem a oportunidade de trilhar um caminho aonde o ego é percebido como uma ilusão, como uma questão ilusória no sentido de não permanente, e é oferecida a oportunidade que essa consciência vá se ligar cada vez mais a esse princípio espiritual dentro de si mesmo. Essa reorientação da consciência é que permite que haja uma transformação na vida desse ser humano. Ele começa a se desidentificar com essas formas, pensamento, emoções, desejos, etc. Né? Percebe que essa identificação externa, na verdade, só fortalece a aparência do ego e a ilusão de uma consciência isolada. E, se voltando para esse princípio espiritual dentro de si mesmo, é possível que haja uma verdadeira transformação de todo o seu ser. Consciência. Nós pensamos, sentimos e agimos. O que acontece num caminho espiritual, quando um ser humano, por exemplo, trilha um caminho através da ligação com uma escola espiritual, e nós não estamos falando a ligação como uma instituição. Né? A instituição é somente a forma como se manifesta um plano de trabalho muito mais amplo, baseado em questões magnéticas, científicas e muito mais amplas do que uma instituição. Nós estamos falando de um plano de trabalho que deve ser realizado interiormente por cada um. A partir do momento que esse ser trilha esse caminho em uma escola espiritual, é possível que quando ele se orienta para esse princípio dentro dele mesmo, esses 3 centros de consciência se transformem e comecem a se desidentificar do ego e se reordenar e identificar com essa realidade mais elevada do espírito. E é a partir daí que esse ser começa a se tornar lúcido, desvenda a sua própria rota e missão e permite que essa nova consciência, por assim dizer, se torne cada vez mais determinante em sua vida. Nosso tempo está acabando, então essa será a última pergunta. A Ângela pergunta: quantos níveis de consciência podemos experimentar?
Olha, nós podemos responder isso de diversas maneiras, né? De certa maneira, o ensinamento universal fala de 7 níveis de consciência. Por que 7 níveis de consciência? O ensinamento universal nos diz que existe a consciência totalmente física, passando por uma consciência um pouco mais sutil que percebe as questões que nos animam e, portanto, a consciência do nível vital. Depois, uma consciência que passa pelo emocional e por todas as questões emocionais do ser humano, para uma consciência mental, que começa a se manifestar através dos pensamentos, falamos de 4, para depois partir para uma autoconsciência que começa a ser preenchida pelo espírito, que muitas vezes é conhecido como consciência alma, para depois, cada vez mais, esse espírito se tornar manifestado numa consciência alma-espírito e, por fim, uma consciência espiritual, que é a consciência do todo. Isso é uma das maneiras de nós vermos isso. Porém, o que nós gostaríamos de dizer a respeito disso é que, independente de quantos níveis e como isso se manifesta, o que é importante extrair dessa pergunta é o seguinte. E para finalizar, vamos utilizar essa questão para encaminhar para a conclusão. O ego, como consciência fragmentada, ele experimenta quase uma inconsciência, né? Porque ele não se conhece. Ele conhece fragmentos de realidade e projeções de pensamentos, sentimentos, desejos e vontade e ações, como nós já falamos. Portanto, esse ser fragmentado vive uma vida incompleta. Por mais que ele tente se realizar nisso ou naquilo, ele vive uma vida incompleta. O que é o mais importante para esse ser? Começar a perceber o caminho que ele deve seguir em direção a uma consciência plena ou uma autoconsciência. Porque a partir do momento que ele percebe tudo isso e começa a entender a ilusão do seu próprio ego e busca algo diferente, algo que não seja egoísta, ele permite a possibilidade de que esse princípio espiritual dentro dele desperte e comece a orientar a sua consciência. A sua consciência deixa de se voltar para o externo e começa a se voltar para esse princípio espiritual. E isso é tão importante na vida do ser humano que faz toda a diferença. É uma projeção nossa. Portanto, para transformar o mundo, para transformar a nossa vida, nós temos que transformar a nós mesmos. Ou seja, o ser humano tem que mudar, né? Gandhi já dizia, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, a partir do momento que esse ser humano desperta para essa nova realidade, ele já permite a busca para um caminho que o leve a esse processo de ligação com o espírito dentro de si mesmo. E isso faz toda a diferença porque tudo na sua vida irá mudar. A sua percepção de mundo, a sua percepção de realidade, os seus pensamentos, sentimentos, desejos e por conseguinte, as suas ações. É isso que transforma a vida do ser humano. É isso que permite que essa nova consciência se manifeste. Portanto, não é uma questão do ego atingir novos estágios de consciência. O ego sempre terá uma consciência fragmentada. Os fragmentos ou os cacos desse espelho podem ser maiores ou menores, mas não deixam de ser fragmentos. Porque o ego, ele é uma ilusão por si só, porque não existe separação em realidade. Portanto, por mais que o ego expanda a sua percepção, ela sempre será fragmentada, ela sempre será parcial, ela nunca será plena. O objetivo de uma escola espiritual não é expandir a consciência do ego. Não é fazer o ego ficar mais consciente. Não é dar mais poder intelectual para o ego e por aí vai. O objetivo de uma escola espiritual é despertar no ser humano uma consciência não egóica. Uma consciência
que permite essa ligação com o espírito e que torna o ser humano verdadeiramente autoconsciente, humanas, um verdadeiro pensador. Independente dos níveis que nós estamos falando aqui, o que nós gostaríamos de terminar falando é: amigos, percebam essa realidade dentro da vida de vocês. Nós gostaríamos de propor que cada um observasse a sua vida com esses olhos, com um olhar totalmente diferente. Comecem a observar a sua vida a partir do ponto de que, como egos, nós sempre vamos ver tudo fragmentado. E observem as experiências que vocês passam. Observem aquilo que acontece na vida de vocês nos seus mínimos detalhes. Cada pensamento, cada ação, cada coisa que nos acontece. E percebam o fundamento disso. Tentem mergulhar o máximo possível dentro dessas questões. E quando vocês chegarem a uma conclusão, coloquem essa conclusão sob uma nova perspectiva e tentem despertar para essa realidade espiritual que já existe dentro de cada um. E quem sabe, a partir daí é possível que se desvende para a consciência de vocês esse caminho espiritual e o caminho, por exemplo, proposto pela escola espiritual, que é um caminho de transformação verdadeira da sua vida. Né? Não de uma maneira teórica, não trazendo mais conhecimentos, mas de uma verdadeira missão. Então mergulhem dentro de vocês mesmos e percebam se, como egos, querem continuar ligados a essa roda de encarnação de uma consciência ilusória ou se realmente é o momento de partir para outras margens, para a ligação verdadeira com o princípio espiritual que existe dentro de cada um. Dito isso, amigos, nós gostaríamos de agradecer. A escola espiritual tem inúmeros meios de contatos. Amigos, tem a própria página do Facebook, onde existem algumas informações que os amigos podem ter. Tem o nosso canal no YouTube para assistir essa e diversas outras palestras que já foram feitas sobre o caminho proposto pela escola. Existe a nossa página na internet, rosacruzaurea.org.br. Dentro dessa página existem diversas informações, inclusive um link para a editora da escola pentagrama.org.br, onde os amigos podem ver diversas literaturas gratuitamente. Enfim, endereços, existem diversas maneiras de conhecerem um pouco mais sobre a escola. O mais importante é enfatizar o seguinte: conhecer e não fazer é não conhecer. Mas conhecimento por si só não nos adianta muito. Pode ser algo mais ou menos interessante, mas não vai nos levar em direção ao despertar dessa consciência espiritual, em direção a essa autoconsciência. Somente o como, somente uma vivência de tudo isso que nós estamos falando tem um verdadeiro significado, e é isso que a escola espiritual oferece àqueles que se identificam com essa mensagem. E nós terminamos então dizendo e convidando aos amigos para que façam esse mergulho interior, cada um, e percebam até que ponto chegou o momento de dar o passo, de sair do que para o como. Para aqueles que resolverem dar esse passo e se identificarem com a mensagem da escola, estamos à disposição e com certeza farão grandes descobertas e grandes transformações dentro de sua própria vida. Muito obrigado, boa noite.